Matemática com a professora Milena Nicodemos. Na aula de hoje, iremos utilizar o nosso livro de matemática nas páginas 181 a 183. Iremos continuar com o conteúdo grandezas e medidas, estudando a grandeza comprimento. Iniciando, então, aqui nossa aula na página 181, iremos estudar o que é milímetro. Então, gente, a gente já viu o que é centímetro e agora vamos estudar o que é o milímetro. Além de estar graduada em centímetros, a régua também pode estar graduada em outra unidade. Pegue uma régua e observe os tracinhos entre cada centímetro. Então, se a gente observar a régua, entre o 0 e o 1, nós temos alguns tracinhos. Esses tracinhos são o que chamamos de milímetros. E aqui nós temos 10 partes iguais até chegar no próximo centímetro. Então, o centímetro está dividido em quantas partes iguais? Se você pegar a sua régua e contar quantos tracinhos tem entre o 0 e o 1, entre o 1 e o 2, nesse espaço aqui teremos 10 tracinhos. Então, o centímetro está dividido em 10 partes iguais, ou seja, 10 milímetros. Cada uma dessas partes corresponde a outra unidade padronizada de medida de comprimento, o milímetro. Então, questão de número 1. Vamos registrar algumas medidas de comprimento usando o milímetro. Observe os exemplos e complete com os números que faltam nos demais. Então, o exemplo 1, do 0 entre 1 centímetro, nós temos 10 milímetros, né? 1 centímetro ou 10 milímetros. Aqui, do 1 centímetro e 4 milímetros ou 14 milímetros. Por que 1 centímetro e 4 milímetros? Veja que aí na régua está no 0 e depois do 1 ele chegou aqui no 4º milímetro. Então, 1 e 4 milímetros ou 14 milímetros. Então, se você contar cada tracinho desse, você descobre quantos milímetros teremos. Aí você vai contar aqui, na letra A, para ver quantos milímetros, letra B, C e D, tá bom? Aí você descobre quantos centímetros e milímetros há nessa distância marcada aí na sua atividade. Questão 2. Vamos localizar e desenhar uma árvore. Ela fica na linha traçada e a medida da distância do cachorro até ela é 75 milímetros, ou 7 centímetros e 5 milímetros. Então, aqui nessa questão, nós precisamos marcar, desenhar uma árvore em cima dessa linha preta. E a distância entre o cachorro e a árvore é de 7 centímetros e 5 milímetros, ou de 75 milímetros. Então, você vai encontrar aí onde está os 7 centímetros. 7 centímetros está aqui. Mais 5 milímetros. Onde está mais 5 milímetros depois do 7? Aí você vai descobrir e vai desenhar uma árvore. Aqui na página 182, a gente vai estudar a grandeza metro, que faz parte aí da grandeza de comprimento. Após a gente conhecer o centímetro e o milímetro, a gente vai conhecer, então, o metro. Uma unidade padronizada de medida de comprimento muito usada é o metro. Vamos saber mais sobre ele. Aqui nós temos uma atividade que pede para ser em dupla, mas você vai fazer em casa. Preste atenção. O professor vai desenhar na lousa uma linha reta cuja medida de comprimento é 1 metro. Você e um colega vão desenvolver as atividades. Usem barbante e uma tesoura com pontas arredondadas e obtenham, a partir do desenho da lousa, um pedaço de barbante com 1 metro de medida de comprimento. Usando o pedaço de barbante de 1 metro, coloquem 2 borrachas no chão, de modo que a distância entre elas meça 2 metros. Peçam à outra dupla que confira a medida da distância. Depois, vocês conferem o que eles fizeram. Ainda usando o pedaço de barbante de 1 metro, verifique com os colegas qual é a medida do comprimento da sala de aula. Depois, indique da forma que achar mais conveniente. Então, o que você vai fazer aqui nessa atividade?
seu pai, sua mãe, vai fazer uma linha de 1 metro em qualquer ambiente aí da sua casa, com qualquer material. E você vai pegar um barbante, uma linha, uma fita, o que você tiver em casa, e vai medir esse 1 metro com essa fita, ok? Usando essa fita, você vai marcar 2 metros e vai pedir para o seu pai ou para sua mãe conferir se você marcou 2 metros corretamente, tá bom? Isso é para você aprender a metrificar. E depois que você marcar os 2 metros, se estiver correto, você vai escolher uma parede aí da sua casa e vai medir com essa fita que você escolheu, de 1 em 1 metro, até você descobrir quantos metros tem aí nessa parede. E então, tem entre, por exemplo, aí você vai escolher outros objetos e vai colocar, tem entre tantos e tantos metros, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido como que vocês vão fazer. Questão 1. Assinale o comprimento cuja medida está mais próxima de 1 metro. Altura de uma porta, largura de uma porta, comprimento de um cachorro, comprimento de um alfinete. Então, o que está mais próximo aí de 1 metro? A altura de uma porta, ela é maior ou menor que 1 metro? Então, você pode usar a sua fita e ver qual é o tamanho de 1 metro. Qual que está mais próximo? A altura, será que a altura está próximo de 1 metro ou é maior que 1 metro? Se for maior, então você não marca. A largura de uma porta, será que a largura de uma porta ela é maior, menor ou próxima de 1 metro? Então, ó, eu vou desenhar aqui uma porta. Aqui nós temos uma porta. Vejamos aqui nossa porta. A altura da porta é essa aqui, ó, cuja a seta está para cima. E a largura é essa aqui, cuja a seta está virada para a direita. Então, você vai ver, né, se a altura é maior, menor ou igual a 1 metro, se a largura é maior ou menor ou igual a 1 metro, ou se é próximo a 1 metro. E um caderno, será que um caderno, o comprimento de um caderno, ele é menor, maior, próximo ou igual a 1 metro? O comprimento de um alfinete, será que ele é maior, menor, igual ou próximo de 1 metro? Então, você vai imaginar tudo isso e vai escolher só uma das alternativas cujo comprimento é próximo aí de 1 metro. Na página 183, nós vamos retomar e ampliar. Aqui a gente vai ver milímetros, centímetros e metro também. Questão 2. Esta relação vocês já sabem, completem. 1 centímetro tem quantos milímetros? 1 centímetro, 10 milímetros. 1 centímetro é igual a 10 milímetros. Letra B. Peguem novamente o barbante de 1 metro, aquele que você fez lá da página 182, né, para usar as medidas. Usem uma régua e verifiquem quantos centímetros há em 1 metro. Depois, confirmem usando uma fita métrica e completem. Se você não tiver a fita métrica, use somente a régua, tá bom? Aí você vai somando lá a quantidade de centímetros. Então, você vai descobrir que 1 metro tem quantos centímetros? Aí você vai responder aqui. Questão 3. Usem os valores da atividade anterior e completem as igualdades. Aqui no livro, é uma atividade dupla, mas você vai fazer individual. 8 centímetros é o mesmo que quantos milímetros? 40 milímetros é o mesmo que quantos centímetros? E assim sucessivamente. Meio metro é o mesmo que quantos centímetros? Se 1 metro tem 60 centímetros, quanto que é meio metro? É a metade de 60. Então, você pode desenhar os 60 e partir ele em dois, né? Em duas partes iguais. Aí você descobre quanto que é aí meio metro. Aqui na questão 4, nós vamos falar sobre outra medida aí, né? Grandeza e medida de comprimento, que é o quilômetro. Então, além do centímetro, do milímetro e do metro, há outra unidade de medida de comprimento que é muito usada no dia a dia, que é o quilômetro. Vocês já ouviram falar no quilômetro? Quando que a gente utiliza o quilômetro? Para marcar grandes distâncias, né? Grandes distâncias que a gente vai percorrer.
Principalmente quando a gente fala de carro, ônibus e moto, né? Eu vou viajar 200 quilômetros, né? Então, o que eu quero saber de vocês aqui nessa questão? Vocês vão só pensar, não precisa responder aqui no livro. Você conhece 2 lugares da cidade onde mora, cuja distância entre eles mede aproximadamente 1 quilômetro? Você sabe quanto que mede 1 quilômetro? 1 quilômetro é a mesma coisa que 1000 metros, tá? 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Eu vou colocar aqui para vocês, ó. Só um instante, deixa eu desenhar direitinho aqui o 1. 1 quilômetro, que a gente... km significa quilômetros. É igual a 1000 metros, tá bom? 1000 metros. O M significa metros e o KM, quilômetros. O CM, ó, se você vê o CM, que a gente vê bastante aí no livro, é centímetro. E o MM é milímetro, tá bom? Então, 1 quilômetro é o mesmo que 1000 metros. Então, será que 1000 metros é perto ou é longe? Não é tão longe, tá? Então, você conhece aí um lugar na sua cidade que tem aí essa medida de 1000 metros, né? De 1 quilômetro. Questão 5. Entre o milímetro, o metro e o quilômetro, indique a unidade mais adequada para medir cada comprimento. Então, para medir cada comprimento, você vai usar o quê, né? De determinadas coisas que a gente tem aqui. A altura de um palito de sorvete. A altura de um palito de sorvete, a gente usa milímetro, metro ou quilômetro? A distância entre duas cidades. Olha só, quando a gente fala de distância entre cidades, entre bairros, a gente vai utilizar a medida do quilômetro. Então, aqui na letra B é o quilômetro. A altura da sala de aula, milímetro, metro ou quilômetro? A espessura do seu livro é milímetro, metro ou quilômetro? Então, você vai escrever aqui que unidade a gente vai utilizar. Então, façam direitinho que na próxima aula eu trago a correção para vocês. Um abraço e até a próxima aula.